Evangelho segundo João, capítulo de número 16. João, capítulo 16, a partir do verso 16 também. João, capítulo 16, nós vamos ler dos versos 16 a 33. Eu vou fazer a leitura, peço que você acompanhe comigo. A Escritura nos diz assim: Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: Que vem a ser isto que nos diz? Um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai. Diziam, pois, que vem a ser esse pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: Indagais entre vós a respeito do que vos disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado, e me tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: Agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabe todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos, de fato, que vieste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: Credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Deus eterno, queremos, diante da Escritura, mais uma vez dirigir a nossa voz ao Senhor e pedir, Senhor, para que o Teu Espírito aclare as Escrituras. Senhor, para nós tantas vezes é difícil assimilar o ensino bíblico, é difícil aplicá-lo ao nosso coração, Senhor, por vezes pela nossa limitação intelectual, por vezes não pela falta de compreensão, mas pela falta de disposição do nosso coração. Por vezes, Senhor, pela nossa desatenção, que não zela por aquilo que é santo e que rejeita o culto público no coração. Queremos, Senhor, pedir ao Senhor para que arranque todas essas coisas de nós. Senhor, quebranta este nosso coração empedrecido. Nos ensina, Senhor. Faz com que as verdades da Escritura encontrem terra fértil dentro de nós.
Não nos permita, Senhor, permanecer no pecado. Não nos permita permanecer nas trevas do nosso coração. Nós clamamos, Senhor, à luz do texto que lemos. Converte, Senhor, a nossa tristeza em alegria. Muda, Senhor, o nosso sofrimento em regozijo diante do Senhor, Pai. Queremos, Senhor, essa alegria que está em Cristo. Queremos esta comunhão com o Pai, de podermos nos achegar no nome do Senhor Jesus. Por isso oramos, Deus, e neste nome pedimos, no nome de Cristo, nos alcance, Pai, fala a nós, no nome dele oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, não há, ou não vou esperar que haja, uma outra ocasião para contar a minha história do dia que essa menina Sofia nasceu. Rapaz, quando o texto começa a nos falar sobre a agonia das dores de parto, que redundam numa grande alegria, sobre os sofrimentos que nos sobrevêm e que redundam num prazer duradouro e perene, que faz com que os sofrimentos sejam pequenos quando comparados, o Senhor Jesus nos aplica esta figura de uma mulher gestante, e se você já viveu essa experiência, o Senhor Jesus quer aplicá-la à realidade do texto, e nós podemos pensar sobre isso. Lá em casa isso aconteceu de uma forma bastante desesperadora, não é? Os irmãos que já passaram por isso entendem como maridos, né? Parece que é o dia mais inútil da sua vida, não é? Você fica lá assistindo a sua mulher agonizando de dor e você assiste, né? No parto do Timóteo, acho que o momento mais humilhante foi quando a Sara falou assim: me dá só o seu dedinho, eu quero segurar só o seu dedinho. E eu fiquei assim, assim. E no final do parto ela disse assim: amor, se não fosse você eu não teria conseguido. Eu falei: rapaz. Fomos para o segundo filho, né? O pessoal da maternidade, quando viu a gente, falou: vocês de novo? Não fazem nem 2 anos. A Sara vinha de uma gravidez saudável e a gente já estava ali às margens de um parto. Meus filhos gostam de nascer no dia da folga do papai, né? O segundo filho que nasce na segunda-feira. E nós amanhecemos uma segunda-feira comum, tínhamos um exame de rotina, chegamos ao hospital para um ultrassom como qualquer outro, e a Sara dizendo assim: eu estou sentindo uma coisinha diferente. Mas nas semanas anteriores ela sentia uma coisinha diferente, dia sim, dia não, então você nunca sabe o que realmente é um trabalho de parto. E lá, quando nós fomos examinados pela médica, a Sara recebeu um ultrassom. A médica falou: olha, mãe, provavelmente isso é um trabalho de parto mesmo, tá bom? A minha mãe, como toda avó desesperada, já estava aqui em Guarulhos, né, assim, cercando a família e preocupada com o nascimento da criança. Falei: olha, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um lanche e aguardar essa criança. Passamos uma padaria aqui no centro, a gente pediu algo para comer, e no meio do sanduíche a Sara falou assim: agora doeu. Bem, para ser um marido menos inútil, meu trabalho é no mínimo cronometrar, né? Olhamos no relógio, 2:00 da tarde. Pelas minhas contas, a primeira dor forte do primeiro filho foi às 10 da noite. E das 10 da noite fomos para o hospital às 2 da manhã, e o menino nasceu às 7. Bem, vou usar essa régua como tempo. Talvez com uns 30% a menos de tempo, né? Dizem que o segundo filho é mais rápido. Bem, então eu preciso calcular as minhas horas. Se 2 da tarde, se a gente for para o hospital ali por umas 5 horas, a gente ainda está adiantado. Glória ao Senhor. Terminamos de comer o lanche, fomos embora para casa. A esposa começa a andar como um patinho, né? Qualquer pequeno esforço é uma contração. As dores começam a crescer. Quando chegamos em casa, pela providência de Deus, Timóteo dormiu, não viu nada acontecer. E a Sara começou a ter dores. As dores que agonizam. As dores que, se você consegue se lembrar delas, minha irmã, ou se você ainda não as sentiu, vem em algum ritmo e intensidade. Um intervalo de tempo cada vez menor e uma dor cada vez mais profunda. Uma contração que não te respeita. Ela não dá condições de você resistir à dor.
E a dor começa a aumentar, começa a se intensificar e começa a se tornar cada vez mais curto o intervalo de descanso entre uma dor e outra. A Sara teve contrações muito irregulares e quando chegou ali por volta das 5 da tarde, eu falei, meu bem, vamos para o hospital por garantia? Por garantia, irmãos. Calma, o primeiro filho levou 5 horas para ir para o hospital, a gente está indo em 3 horas. Estamos no prazo. Vamos para o hospital, a Sara desceu as escadas de casa com muita dificuldade, o menino ainda dormindo, minha mãe ficou com ele, nós entramos no carro. Quando eu desci a primeira esquina de casa, a Sara falou, para o carro. Muita dor, muita dor. E eu pensando, Senhor, eu vou para o hospital mais próximo, eu vou para o hospital melhor. O mais próximo ou melhor? Meu bem, o que você acha? E ela... É hora de decidir, né? Bem, avaliei os riscos. Segunda-feira, 5 da tarde, o hospital que nós tivemos o primeiro filho, que desejávamos ir de novo, fica numa travessa da Paulista, do lado do Sesc. Bem, dá tempo? Eu acho que dá. Fomos. Nós fomos, quando nós entramos aqui no anel viário rumo à Dutra, eu já comecei a assim, fazer algumas ultrapassagens pela faixa de motorista, né, pela faixa de ônibus, quer dizer. A Sara começou a sentir dores mais fortes e mais intensas. Qualquer solavanco no carro aumentava as dores. Quando nós entramos na Dutra, eu disse, Sara, o Nipo brasileiro está aqui. Quer ir para o Nipo? E aí, por um instante, eu acho que entre as contrações, ela teve uma lucidez e ela falou, não, dá para chegar. Dá para chegar. Mas quando a gente entrou na marginal do Rio Tietê, essa mulher reclinou o banco, colocou os 2 pés no painel, deu um grito e disse, não vai dar para chegar. Irmãos, eu falei assim, pergunto para ela, eu falei assim, calma meu bem, vai dar tempo. Não falei? E no meu coração eu orei ao Senhor, não vai dar tempo, Jesus. Eu não sei fazer um parto, socorro, Senhor. E foi nesse momento que eu lembrei de todos os 10 filmes do Velozes e Furiosos que eu assisti. E eu liguei o pisca-alerta do carro. E graças a Deus, irmãos, nenhuma multa chegou em casa até hoje. É para glorificar de pé. Eu acelerei bastante, fui com toda a responsabilidade possível, fazendo ultrapassagens, pegando faixas de ônibus. Quando nós chegamos, cruzamos toda a Avenida Tiradentes, chegamos na 23 de maio, um bocado cheia, isso era quase 6 horas da tarde, quando apareceu uma daquelas viaturas assim descaracterizadas e ligou o giroflex, uns 2 carros à minha frente. Eu falei, santa providência do Senhor. Falei, vou seguir a viatura, e se ele perguntar porque eu estou seguindo, eu vou viver uma cena de cinema. Porque eu vou dizer, a minha mulher está tendo um filho, ele vai dizer, então eu vou abrir o trânsito para você. Ia ser fantástico, não ia? Ia ser muito bom. Mas parece que o motorista da viatura não era dos mais espertos. Em algum momento, eu cheguei a ultrapassar a viatura da polícia e fui embora. A gente chegou no hospital, a Sara tendo muitas dores, a Sara agonizando em dores intensas. Ela não conseguia descer do carro. Eu cheguei desesperado, pedi uma cadeira de rodas, eu larguei o carro ligado, com a porta aberta, na porta do hospital. Alguém me trouxe uma cadeira de rodas, eu ajuntei a Sara, coloquei ela na cadeira de rodas com cuidado e corri para dentro. E a Sara não conseguia falar, não conseguia respirar, com muitas dores. E eu dizendo, mas Senhor, não está na hora ainda. Porque o outro filho nasceu com 12 horas, só tem 5 horas de trabalho de parto, ainda não está na hora. Pelas minhas contas, irmãos, foram 36 minutos de Guarulhos até aquele lugar. Os anjos do Senhor fizeram um milagre, né? Deus parou o relógio aquele dia, o relógio de Acás. Quando nós entramos no hospital, eu entrei esbaforido e disse, olha, minha esposa está... E alguém me olhou com uma cara de, calma, Senhor, nós passamos por isso todos os dias nessa maternidade, né? E aí depois que a enfermeira examinou a Sara, em 30 segundos, ela disse, vamos, está nascendo mesmo. A Sara agonizava de dor. E a enfermeira
a médica que atendeu, ela disse assim: amiga, não faz força, amiga, vai nascer aqui no hall da maternidade. Nós subimos com pressa para o quarto, não ficamos nem 2 minutos no quarto e a Sofia nasceu. E meu irmão, quando essa criança nasceu, as coisas eram assim, ó. Ninguém mais estava com pressa. Toda aquela pressa, aquela correria, aquela gritaria mesmo. Tem que pôr uma roupinha de enfermeiro para entrar, né? E aí eu estava entrando, o moço falou assim: olha, amigo, você tem que pôr um negocinho no seu sapato. E eu tentando abrir aquela toquinha para pôr no sapato e ouvindo o grito no fundo do corredor. Eu falei assim: ó, quem está gritando é a minha esposa, tá? Ele falou: não, vem, vamos lá. Gritos de agonia, sofrimento, muita dor. Até que quando um choro preenche o quarto, o bebê chora no quarto. Meu irmão, aquilo é um alívio inexplicável. Eu não estava nem um pouco preocupado em quanto tempo eu gastaria para conseguir tirar minha carteira de novo depois dela ser cassada. As enfermeiras todas preocupadas, a médica, agora está todo mundo rindo num clima de: olha os olhinhos dela. A mãe imediatamente já não tinha dores. Parece que a alegria do nascimento suplantou toda e qualquer agonia que tenha sido causada até aquele momento. Aquilo cessou de uma vez só. Parece que a gente voltou para casa com o dobro do tempo. O caminho de volta foi longo e ninguém tinha pressa, porque agora a criança havia preenchido o carro, né? A cadeirinha estava cheia. Meus irmãos, o Senhor Jesus está comparando os sofrimentos que Ele vai enfrentar e os sofrimentos que nós enfrentamos com essa cena. Jesus não está fazendo menores os nossos sofrimentos. Jesus não está fazendo pouco caso e dizendo que é pouca dor os nossos sofrimentos. Mas Jesus está dizendo que o resultado que há de se gerar neles é tão bom, tão profundo, tão maravilhoso, que qualquer dor se tornará pequena quando comparada ao resultado. O Senhor Jesus nos leva a pensar sobre como nós vamos lidar com as nossas tristezas e alegrias. Isso é um tanto enigmático para nós. Isso parece um belo de um paradoxo à luz do nosso contexto. E eu queria tratar contigo neste tema, contristados para a alegria. Como que o Senhor Jesus vai nos permitir sofrer, chorar, ser contristados, mas o alvo e o objetivo disso é a obra completa, é a alegria que o Senhor há de preencher nos nossos corações. A primeira coisa que o Senhor Jesus nos mostra, irmãos, é que o nosso sofrimento é passageiro. Esse contristar que nos sucede é também, ao mesmo tempo, a certeza de que o sofrimento passará. Jesus está nos seus últimos momentos antes da crucificação, e Ele está preparando os seus discípulos. Agora vai falar de forma mais clara, mais incisiva, porque, meu irmão, Judas já está a caminho. A cena da ceia de Páscoa já sucedeu e Judas já foi fazer aquilo que tinha no coração. A iminência da morte de Jesus é maior do que já foi em qualquer momento. E se Jesus já preparou os seus discípulos antes, agora Ele está dizendo de forma cabal, de forma inteira: um pouco eu estarei longe de vocês, vocês não me verão por um pouco de tempo, mas depois de um pouco mais de tempo, vocês me verão de novo. Eu vou me afastar dos olhos de vocês, eu vou me distanciar de vocês por um pouco de tempo, e depois de um outro pouco tempo, vocês vão me ver de novo. Jesus está falando sobre a sua morte. Jesus está dizendo que por um pouco de tempo Ele seria separado dos seus discípulos pela sua morte. E que depois de pouco tempo morto, apenas 3 dias, os discípulos o veriam de novo. E os discípulos, como
sempre, não estão entendendo o que Jesus está falando. Os discípulos, ao que parece narrar os evangelhos, não tinham em nenhuma perspectiva que o Messias morreria, que o Senhor, que o Redentor morreria. Parece não caber na cosmovisão deles o Salvador passar pela morte. E eles ainda não estão entendendo isso, e agora estão conversando entre eles, dizendo: que significa essa história de um pouco e mais um pouco? Eles estão inquietos e dizendo claramente: não entendemos o que significa isso. E Jesus percebe a inquietação deles, percebe que eles querem perguntar algo. Jesus antecipa a pergunta. Jesus se volta para eles e diz: em verdade vos digo. O Senhor expõe qual é claramente a situação da qual ele está se referindo. A verdade é que vocês vão chorar e lamentar, e a mesma razão que fará vocês sofrerem é a razão pela qual o mundo se alegrará. A morte de Jesus expõe as intenções do coração dos homens. A morte do Senhor Jesus revela quem são aqueles que de fato amam ao Senhor, temem ao Senhor e choram e sofrem pela sua morte. Tem um sofrimento causado na sua alma, uma verdadeira ferida na alma por causa da sua morte. Estão agora amargurados pelo luto, ao tempo que outros estão celebrando, outros estão se alegrando, outros estão comemorando a morte do Senhor Jesus. O Senhor mostra como se dará a agonia e o sofrimento dos discípulos. Mas ao mesmo tempo Jesus diz: a vossa tristeza se converterá em alegria. Vocês vão sofrer e o mundo vai se alegrar, mas vocês não permanecerão no sofrimento, porque um pouco de tempo vocês sofrerão, e depois de pouco tempo, a tristeza de vocês se transformará em alegria. O Senhor mostra como eles podem enfrentar este sofrimento, e é aqui que Jesus aplica a figura com que eu introduzi o sermão. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque é chegada a hora. Meu irmão, é o que bambeia as pernas de toda grávida, né? A alegria de ter o bebê e o desespero de ter o bebê. Quando as primeiras dores vêm, a certeza é que outras virão. Ai, pastor, por isso que eu vou fazer uma cesárea. Porque eu não quero passar nem pela incerteza da hora que vai nascer, nem pelas dores de parto. Meu irmão, minha irmã, né? Cesárea é dor embalada para viagem, né? A minha esposa, no dia seguinte, ela queria fazer Muay Thai. Queria, se dependesse dela, ela ia para uma aula de zumba no dia seguinte do parto. E outros métodos vão levar dores para a sua casa. Você vai levar tempo para se recuperar. É a consequência do pecado. Com dores darás à luz. Não há como fugir da dor, não há como fugir da agonia, do sofrimento. Talvez o parto até seja rápido, mas a amamentação, converse com as mães aí, quanto se sofre. E o Senhor Jesus está dizendo: por maior que seja a tristeza, por maior que seja a dor, por maior que seja a agonia e o sofrimento do parto, depois de nascida a criança, depois que o ser humano vem à luz, diz o texto, não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido. Não que as dores sejam menores, não que o sofrimento não tenha existido. Há memória do sofrimento, há uma longa história para contar, e há histórias de muito maiores sofrimentos em partos. Mas, meu irmão, a alegria recompensa o sofrimento. É isso que Jesus está dizendo. A Sara disse assim: eu tinha medo de ter o segundo, mas agora que eu tive o segundo, eu estou com coragem para o terceiro. Mas a próxima vez, meus irmãos, Jesus está nos dizendo: vocês vão sofrer. É inevitável sofrer. Eu estou submetendo a minha alma ao sofrimento. E por maior que seja, o caminho não é evitá-lo. O caminho é suportá-lo, tendo em vista o resultado
da tristeza que será transformada em alegria. Jesus expõe essa verdade aos discípulos dizendo: assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém a poderá tirar. O trabalho do Senhor Jesus na vida dos discípulos não é poupá-los do sofrimento, é permitir que sofram, é olhar para o sofrimento com a realidade que tem, mas saber que por maior que seja o sofrimento, a alegria que o Senhor tem preparada é ainda maior. É o passar por esta aflição, é lamentar o distanciamento de Jesus, mas ao ver o Senhor Jesus, ter uma alegria maior do que aquela primeira de antes dele ter partido. O Senhor Jesus diz: eu vou causar alegria tamanha em vocês, que a dor do sofrimento será pequena. E a grande diferença é que esta alegria ninguém poderá tirar de vocês. O Senhor vai nos permitir o sofrimento, para que nós sejamos contristados para uma alegria eterna, duradoura, imperecível. Não há qualquer outra coisa que possa arrancar dos crentes a alegria que o Senhor produzirá neles. Os discípulos sofrerão, mas o resultado desse sofrimento será uma alegria duradoura. Se agora eles não entendem o que o Senhor Jesus está fazendo, Jesus diz: naquele dia nada me perguntareis. Jesus está dizendo para eles: vocês não entendem o que eu estou fazendo, vocês não entendem por que sofrer, mas quando o meu sofrimento estiver completo, quando a minha obra estiver terminada, vocês não terão dúvidas. Já não haverão dúvidas no coração dos discípulos, porque eles serão agora convencidos pela própria experiência de que o Senhor Jesus de fato cumpriu o seu sofrimento, que era necessário e que era benéfico. Foi bom sofrer. Os discípulos calariam as suas perguntas e eles passariam a confiar no Senhor por ver na prática os bons resultados do sofrimento de Jesus. E ainda o Senhor diz: em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vo-lo concederá no meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Jesus está dizendo aos discípulos que a obra que ele está por fazer, embora de muita tristeza, redundará num benefício perpétuo para os discípulos. Os discípulos que agora andam com Jesus ainda não oram em nome de Jesus. Os discípulos não têm, como nós temos já hoje, o direito de se apresentarem a Deus e apresentarem as suas necessidades, os seus pedidos e os seus clamores em nome do Senhor Jesus. E o que Cristo está dizendo é: a minha obra, por meio do sofrimento, da agonia e da dor, vai dar a vocês um direito perpétuo, algo que concederá a vocês uma alegria completa. Vocês terão o direito de interceder ao Pai em meu nome. Jesus vai se sacrificar para se tornar o mediador final dos homens. A partir do sacrifício de Jesus, aqueles que antes estavam debaixo da ira de Deus, agora terão acesso ao Senhor. Aqueles que cotidianamente ofereciam animais e ofertas no templo por remissão dos seus pecados, e faziam isso por meio de um sacerdote humano, e nunca acessavam o Santo dos Santos, o lugar da Arca da Aliança, da presença do Senhor, agora Jesus está dizendo: este acesso será livremente aberto a vocês. Deus não estará mais resguardado adentro do véu do Santo dos Santos. É a morte de Cristo que faz o véu rasgar de cima a baixo. É a morte de Cristo que faz com que gente indigna e pecadora se torne agora
capaz de se achegar a Deus e pedir ao Senhor o que precisa, o que necessita e fazer fiado no nome de Cristo. Meu irmão, como é bom poder comprar no crédito de alguém. Eu já enlouqueci bastante as funcionárias da minha mãe, principalmente as novas. A minha mãe tem uma doceria lá em Minas. E muitas vezes, quando eu e a Sara íamos para lá, eu entrava na loja. Quando eu vi uma funcionária nova, eu já dava uma risadinha. Eu chegava no balcão, falava: oi, bom dia, tudo bem? Você embrulha para mim para a viagem? Um pedaço dessa torta, um pedaço desse bolo, 3 chocolatinhos desse, um pão de mel, por favor. E eu pegava a sacola embalada e dizia assim: obrigado, tá bom? Deus abençoe. E virava as costas e ia saindo. E a funcionária falava: ah, moço, você esqueceu de pagar. E eu falava assim: eu não vou pagar não. E a funcionária sem entender nada. Eu dizia: não vou pagar não. E se ela insistia, eu completava dizendo: eu sou filho da dona. Virava as costas e ia embora. Ficava assistindo da porta a inquietação da menina. Será que é pecado isso, irmãos? Mas depois eu voltava, Tânia. Depois eu voltava e todo mundo dava risada e dizia: a gente vira amigo. Meu irmão, é o sonho de toda criança, né? Entrar na loja de chocolate, escolher o que quer comer de chocolate e falar: eu não vou pagar não. Minha mãe é a dona disso aqui. Meu irmão, o que Jesus pediria ao Pai e não lhe seria feito? Que necessidade Jesus, o Filho de Deus, teria e essa necessidade não seria atendida pelo Pai? Que direitos Jesus teria que não seriam concedidos a Jesus pelo Pai? O que Jesus está dizendo é: todos os meus méritos, todos os meus direitos, todos os meus benefícios, através de uma obra de sofrimento e agonia, eu vou conceder a vocês. E vocês que não têm nenhum direito, passarão a pedir em meu nome. Senhor Deus, eu tenho terríveis pecados no meu coração, e eu mereço ser consumido pela tua ira, mas eu te clamo, Pai, me perdoa por causa de Jesus. Senhor, eu sou digno de ser condenado à morte, mas Senhor, dá sustento à minha casa, alcança o meu lar, tem misericórdia de mim, e eu te peço não por mim, porque não tenho direito, mas eu te peço em nome do Senhor Jesus. Por isso, irmãos, as nossas orações a partir do sacrifício de Cristo, a partir da obra completa de Jesus, passam a ser sempre mediados na pessoa de Cristo. Não há salvação sem Cristo, não há relacionamento com Deus sem Cristo, não há sequer uma oração digna de ser ouvida e muito menos atendida, senão no clamor em nome do Senhor Jesus. E Jesus diz: isto é para que a alegria de vocês seja completa. E eu vou, por meio do meu sofrimento, aperfeiçoar a alegria de vocês. Ela não será em nada deficiente, ela será plena. Não faltará nada na alegria de vocês, porque tudo o que vocês precisarem, em meu nome, o Pai dará a vocês. E vocês poderão pedir livremente ao Pai, em meu nome. O sofrimento de Jesus, a agonia do Senhor Jesus, todas as os terríveis sofrimentos da cruz redundarão nestes benefícios para a alma dos crentes. E nós precisamos aprender a lidar com as nossas tristezas e com as nossas alegrias, conforme o Senhor Jesus está nos ensinando. Meu irmão, é um tempo difícil para os crentes. Não que os tempos anteriores tenham sido fáceis, mas parece que o chegar do fim, o chegar dos últimos dias, a vinda do Senhor traz consigo o aumento das dores, o aumento dos sofrimentos, até que cheguemos à grande tribulação. E é um tempo em que nós vivemos onde aquilo que para nós é razão de choro, para outros é razão de festa. O que para nós é razão de luto, para outros é razão de celebração. Meu irmão, que agonia é ver para nós os nossos plenários de Senado Federal e de deputados votarem
questões como o aborto. Haverem pessoas celebrando a permissão de assassinar bebês ainda no ventre. Aquilo que o Senhor Jesus está falando para os seus discípulos se aplica também a nós. O mundo não tem prazer em Cristo, o mundo não tem alegria no Senhor. As multidões estão se regozijando ao ver Cristo crucificado. E não é o servo maior do que o seu Senhor. As pessoas vão continuar se alegrando em ver os crentes sofrendo, em ver os princípios e valores do Evangelho sendo destituídos. E isso é para o mundo razão de alegria, e para nós razão de luto e de tristeza. Inúmeros sofrimentos sobrevêm à nossa vida, e outros estão celebrando aquilo que não é digno de ser celebrado. Como é que nós lidamos com isso? Como é que nós enfrentamos isso? O Senhor Jesus está dizendo: estes sofrimentos serão temporários. Estes sofrimentos não perdurarão. Qualquer sofrimento da nossa alma tem prazo para terminar. Eles não durarão para sempre. O sofrimento dos discípulos duraria alguns poucos dias e muito breve eles seriam alegrados em uma alegria duradoura. O Senhor Jesus aplica também isso às nossas vidas, mostrando que por vezes é necessário passar pelo sofrimento. Deus não nos poupa, mas o resultado disso é bom e produtivo para nós. Nós nos achegamos a Deus, nós nos afeiçoamos ao Senhor nos nossos sofrimentos e agonias, e nós que tínhamos dúvidas a respeito de Deus, agora experimentamos a boa e completa providência do Senhor. Nós vemos os resultados para onde Deus governa todas as coisas, e nós aprendemos a confiar no Senhor. Deus produz, em meio à dureza do sofrimento, resultados alegres e duradouros às nossas vidas. Meus irmãos, o que o Senhor Jesus está formando em nós através do sofrimento é uma alegria imperecível. Jesus está dizendo para os discípulos: depois de ficarem sem me ver e depois de ficarem muito tristes, vocês me verão de novo. Imagina o que é, com clara e prática lucidez, os discípulos, depois de 3 dias chorando o luto por Jesus. Os discípulos, quando estão já associando e aceitando a morte do Senhor Jesus, entendendo que de fato está sepultado o Mestre. Numa determinada manhã, algumas mulheres vão ao túmulo enlutadas para embalsamar o corpo do Senhor Jesus, e encontram a pedra removida, e encontram um anjo assentado sobre ela, dizendo: quem vocês estão procurando aqui, não está aqui, ele ressuscitou. A incerteza, a insegurança, a euforia talvez tenha preenchido momentaneamente o coração daquelas mulheres, e tão logo um homem aparece diante delas. Algumas delas pensam ser o jardineiro e o cuidador do lugar. É Jesus. Um pouco de tempo ficarão tristes sem me ver, mas vocês me verão. Jesus está anunciando: eu vou ressuscitar dos mortos, e a alegria proveniente da minha ressurreição será duradoura, será eterna. Esta alegria providente da ressurreição, ninguém poderá tirar de vocês. Meu irmão, a alegria cristã é imperecível. O Senhor Jesus não está dizendo que nós somos bobos alegres. Sabe aquele negócio do bobo de graça? Da pessoa que não sabe chorar num velório? A Bíblia diz que há tempo de chorar. A alegria bíblica não quer dizer que não haja sofrimento, que não haja tristeza. Mas o Senhor também não está dizendo que a nossa alegria cessa na tristeza, cessa nas lutas, cessa nas dores. É uma alegria imperecível que nos permite passar por quaisquer aflições e recobrar o ânimo e retomar a alegria, porque aquilo que há de mais precioso nas nossas vidas foi conquistado por Cristo, e ninguém pode nos tirar. Ninguém pode nos tirar.
E talvez essa seja a razão para nós inúmeras vezes andarmos tristes demais. Meu irmão, você precisa começar a considerar as razões da sua tristeza. A gente entristece por causa do Corinthians. A sua semana é uma semana ruim, e você já vai meio mal-humorado para o trabalho, porque o seu time perdeu a rodada da semana. Você consegue perceber como nós estamos pondo a esperança no lugar errado, quando nós estamos tristes por pagar impostos? E daí, meu irmão? E daí? E daí que nós vamos pagar impostos? Que nos cobrem 30%, 40%, 60%. Porque no final das contas, se nos cobrarem 60% de impostos, o Senhor nos dará 60% a mais de providência. É o Senhor que domina e governa a nossa vida. Desde quando crentes andam contristados por isso? Desde quando nós estamos tristes porque nós não temos dinheiro para nos vestir como queríamos, para comprar os bens que desejávamos? O iPhone Pro Max 19. Você consegue perceber como o nosso coração é tolo ao se contristar por coisas passageiras, e tanto mais por coisas pecaminosas? Nós nos contristamos porque alguém não me deu boa noite na igreja. Nós nos contristamos porque eu tinha a expectativa de ter um almoço no horário, e essa pessoa que cozinha aqui em casa nunca me respeita. Nós nos entristecemos demais por coisas pequenas. Nós nos esquecemos que a alegria maior é que nós somos agora imortais em Cristo. A nossa alegria, meu irmão, é que nós estávamos condenados à morte. Havia uma sentença de morte sobre você. Essa é a maior razão de agonia e tristeza possível. E Cristo rasgou o escrito de dívida sobre nós. E Cristo nos concedeu todos os direitos que Ele tem como unigênito de Deus. E agora Ele diz: tudo que eu mereço, tudo que eu tenho do Pai, eu estou dando a vocês. Vocês podem pedir em meu nome, eu vou ressuscitá-los no último dia, eu vou levá-los para as moradas celestiais comigo. Já não haverá choro, nem pranto, nem dor. A minha alma será completa em vocês. Eu vou redimir todos os pecados de vocês. Eu vou glorificar o corpo de vocês. Vocês habitarão para sempre comigo. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Essa alegria ninguém pode te tirar. Porque nós andamos tristes, porque nós entregamos o nosso coração às nossas melancolias, porque nós lamentamos tanto e nos esquecemos de celebrar o que nós recebemos em Cristo. O Senhor Jesus está nos concedendo algo que nós não podemos perder. Na última semana nós tivemos uma aula com o reverendo João Petrecelli. Ele contava sobre a viagem que fez para a Ucrânia. Quando a guerra na Ucrânia estourou, a base de missões do reverendo João e da Tânia tinha acabado de se mudar para a Itália. E o reverendo João, junto com os irmãos italianos e muitos irmãos de diversas localidades, enviaram dinheiro, enviaram valores para a Providence, e a organização conduziu todos esses valores às mãos do reverendo João. Eles alugaram uma van, um furgãozinho, foram no mercado, compraram mantimentos, carregaram aquela van e dirigiram da Itália até a Ucrânia para socorrer as pessoas que estavam numa crise de guerra. O reverendo João disse que foi questionado sobre uma atitude tão irresponsável. Alguém disse para ele assim: rapaz, você não tem medo de morrer, não? Você não tem medo de cair uma bomba na sua cabeça, não? E quase caiu. O reverendo João até nos mandou vídeos disso, de todos descendo do hotel que eles estavam para um bunker por uma ameaça de bombardeio de madrugada. E a resposta do reverendo João foi a que os crentes têm dado ao longo dos tempos. Mas
Por que medo de morrer? Se eu já morri com Cristo, e se minha vida está resguardada no Senhor? Por que medo de morrer, meu irmão? Por que você tem medo de perder seu emprego? Por que seu coração está desesperado com isso? Por que o seu coração está desesperado com medo de perder a sua saúde, ou até de perder a sua vida? Por que você tem tanto medo disso? Por que essas coisas te fazem viver na tristeza, na angústia, no lamento, quando Cristo já te conquistou o que é imperecível? Ninguém pode te tirar. A nossa alegria no Senhor pode ser duradoura e completa. E nós precisamos aprender a viver nessa alegria junto do Senhor Jesus. Mas não só isso, o Senhor Jesus nos conduz para o segundo e último ensino do texto. Quando Ele vai nos falar não só sobre os sofrimentos que são reais e que são também com a finalidade de nos conduzir a uma alegria duradoura, mas agora o Senhor Jesus vai falar dos efeitos alcançados por este sofrimento. Perceba que do verso 23 em diante, ele diz assim: essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Jesus reforça aos discípulos a iminência da sua partida. Ele não mais está contando parábolas, não mais está fazendo referências indiretas, como o filho do homem descerá à terra, o filho do homem estará como Jonas esteve no ventre do peixe, o filho do homem será erguido como a serpente foi erguida. Não mais comparações como ele fez ao longo de todo o evangelho de João e também dos outros. Agora Jesus diz: estou dizendo a vocês de forma clara o que vai acontecer. O que vai suceder é que eu vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. O efeito imediato deste sofrimento é a morte de Cristo. O Senhor Jesus vai deixar o mundo e agora Ele está claramente afirmando isso aos discípulos. Mas os efeitos do sofrimento não são só negativos. Se nós podemos orar em nome de Jesus, agora Ele nos diz no verso 27, quando vocês pedirem em meu nome, eu não vou interceder ao Pai por vocês, porque o próprio Pai vos ama. Jesus está reiterando os direitos que serão conquistados para nós na sua morte. Jesus é o nosso mediador, Ele é aquele que nos dá direitos junto ao Pai. Mas quanto à oração, quanto às petições, Jesus está dizendo: vocês mesmos as farão. O meu sofrimento e a minha morte darão a vocês agora o amor do Pai. O Pai ama a Jesus e Jesus está se sacrificando por nós. E se nós cremos em Jesus, o Pai nos ama. O Senhor agora não olhará mais para nós como estranhos, mas o próprio Pai agora passa a nos amar por causa de Cristo, e porque nós cremos em Cristo, estamos ligados e unidos a Ele, recebemos este benefício. Os efeitos da entrega do Senhor Jesus são da sua morte e também do direito de filiação conquistado para nós em Cristo Jesus. Quando Jesus diz dessa forma, os discípulos então respondem: agora que falas claramente e não emprega nenhuma figura, agora nós vemos que o Senhor Jesus sabe todas as coisas. Meus irmãos, os discípulos dizem que agora eles creem que de fato Jesus veio de Deus. Isso não te parece estranho?
Rapaz, Jesus chega para o sujeito e fala assim: eu vi você lá debaixo da árvore antes de você estar aqui falando comigo. Não era o suficiente para saber que há conhecimento em Jesus. Jesus expõe a intenção dos corações antes de as pessoas abrirem a boca. Eles estavam há pouco sentados todos ao redor da mesa, nenhum deles sabia quem ia trair Jesus. Eles questionavam: Senhor, eu vou te trair? E Jesus dizia: eu já sei quem vai me trair. E eles só agora é que estão dizendo: vemos que sabes todas as coisas. Meus irmãos, a fé dos discípulos ainda é uma fé imatura. Ainda é uma fé que, quando o Senhor fala abertamente: eu vou sair do mundo e voltar para o Pai, parece que só agora começa a considerar com um pouco mais de clareza o que há de acontecer. É uma fé ainda um tanto imatura. Apesar de dizerem que agora eles entendem, Pedro ainda vai sacar a sua espada e cortar a orelha de Malco, o servo, para tentar livrar o Senhor Jesus da prisão. Uma fé ainda fraca, uma fé ainda imatura, e Jesus está dizendo: credes agora? Jesus está dizendo a eles com algum preenchimento de ironia na sua resposta, dizendo: credes agora? Pois o Senhor Jesus dirige a voz a eles de forma mais incisiva e mais dura no seu desfecho. Ele diz: eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Vocês acham que creem? Vocês acham que entenderam? Vocês vão todos me deixar só. Os discípulos vão se dispersar. Os discípulos vão deixar que Jesus sofra sozinho. Isso começa no Getsêmani. O Senhor Jesus se retira para orar 2 capítulos à frente dessa narrativa. E o Senhor Jesus, estando orando, chama Pedro, Tiago e João para vigiarem com ele em oração. E Pedro, Tiago e João dormem, e o Senhor Jesus sozinho clama e ora ao Pai. E o Senhor Jesus vai ser levado pelas autoridades, e Pedro vai segui-lo de longe, talvez na curiosidade, talvez na tentativa de prestar algum auxílio, mas quando confrontado, Pedro vai dizer: eu não conheço este homem, e vai abandonar o Senhor Jesus. O caminho do Senhor Jesus é um caminho de agonia, de sofrimento e de solidão. Na cruz do Calvário, o próprio Pai o desamparará, não pela ausência, mas por derramar sobre ele toda a ira justa sobre os nossos pecados. O Senhor Jesus há de sofrer, e os discípulos não estarão por perto. Mas o verso 36, e muito famoso, o Senhor desfecha o assunto dizendo: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Jesus diz: estou preparando vocês para que vocês tenham paz no meio das aflições e das tribulações. Eu estou preparando vocês porque ferirão o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Vocês vão cada um para um canto, vocês estarão em poucos dias todos trancados em um quarto, temendo as autoridades. Estou dizendo essas coisas, tenho dito para que vocês tenham paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Veja, meu irmão, o versículo que nós repetimos e decoramos e tantas vezes recitamos dentro do seu contexto. Este é um contexto de sofrimento. Este é um contexto de agonia. Jesus entristecerá a sua alma até a morte, literalmente.
O Senhor Jesus agonizará pelos nossos pecados, e os discípulos estarão enlutados e contristados. Este é um contexto de profundo sofrimento. E Jesus está dizendo: no profundo sentimento de sofrimento, agonia, luto e dor, tenham paz em mim. Tenham paz em mim, em meio às piores tribulações que vocês possam passar. Porque o nosso Senhor enfrentou a tribulação que nenhum de nós resistiria, e Ele triunfou sobre ela. E Jesus está dizendo: qualquer sofrimento que vocês sejam submetidos, eu já passei por sofrimento igual e maior, e eu o venci. Por isso se animem, porque não há luta nessa vida que possa ser maior do que a vitória já conquistada por Cristo no Calvário. Vocês terão aflições, vocês terão tribulações, vocês vão sofrer, mas ao sofrerem, a alegria de vocês será incorruptível. A alegria de vocês será completa, e vocês clamarão ao Pai, e o Pai socorrerá vocês nas tribulações. Vocês se achegarão ao trono de graça para encontrar socorro em ocasião oportuna das suas tribulações. E vocês passarão por todas essas aflições, na convicção de que nenhum sofrimento vencerá vocês, porque fui eu que venci o mundo. O Senhor Jesus é um alpinista que nos diz do topo da montanha: você vai chegar aqui, porque eu cheguei. O Senhor Jesus é o servo sofredor. Como lemos em Isaías, homem de dores que sabe o que é padecer. Meu irmão, não há nenhuma dor no teu coração, na tua alma, na tua vida física, nos teus relacionamentos, que o Senhor Jesus não tenha provado. Não há nenhum sofrimento nas nossas almas que o Senhor Jesus não tenha sido submetido. E Ele está dizendo: a todos estes eu sofri, e os danos levei sobre mim, para que você seja livre e receba os benefícios. Eu venci o mundo. As promessas do Senhor para nós agora são de nos dar aquilo que Ele conquistou. Se alegrem em mim, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Meu irmão, à luz desse texto, se nós estamos com Cristo, nós podemos passar por qualquer coisa. Qualquer coisa. Nós podemos nos tornar viúvos. Nós podemos, com muita agonia e sofrimento, sepultar filhos, sepultar nossos pais. Nós podemos ser perseguidos neste mundo que se alegra com as injustiças. Nós podemos ver a injustiça triunfar nos tribunais brasileiros. Nós podemos perceber qualquer maldade, dolo e culpa, e nós podemos passar por todos esses sofrimentos, e nenhum deles pode suplantar a alegria que Cristo conquistou por nós. Ela triunfará, porque Cristo venceu o mundo. E deixe dizer, meu irmão, nós podemos enfrentar a morte. Nós podemos olhar a morte face a face. Nós podemos olhar a culpa do pecado e a insegurança e o temor no coração de como será o dia em que eu morrerei. Sabe como vai ser? Um dia comum. As pessoas vão estar no trânsito, na Dutra, lá no Bom Sucesso, igual todo dia. Vai passar jornal igual todo dia. As coisas que acontecem no seu bairro vão acontecer igual todo dia. O Senhor vai
com graça, alcançar a tua vida no dia em que você se ver perante a morte. E se esse às vezes parece um desafio grande demais, parece um rio largo demais e com uma correnteza muito forte para atravessar a nado, Jesus está do lado de lá dizendo: eu já atravessei por você e eu vou te trazer para cá comigo. E meu irmão, nós temos que no final das contas depositar o coração nisto, nesta convicção, nesta certeza, neste Jesus. E você precisa assim enfrentar as suas crises, as suas dores, as suas tribulações, os seus sofrimentos e aflições, na certeza de que eles todos serão vencidos em Cristo, na certeza de que todo o sofrimento deste mundo, por mais pesado que seja, se torna como uma leve e momentânea tribulação, quando é comparado ao eterno peso de glória que há de ser revelado. E talvez nós estejamos ainda como os discípulos, dizendo: Senhor, não entendemos isso que o Senhor está falando. Passar por sofrimentos, e tal como os discípulos, naquele dia nós não faremos perguntas a Jesus, nós estaremos convictos da soberania e da obra completa do nosso Senhor. Descanse na pessoa de Cristo, se apegue na pessoa de Cristo, enfrente os seus sofrimentos na dependência e na confiança daquele que já passou por todas as coisas e disse: me siga, porque eu venci o mundo. Se com ele morreremos, com ele seremos também glorificados. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor ponha genuína alegria nos nossos corações, que não está em nada perecível, está nele, que ele sustente a nossa alma e seja o nosso guia para que possamos vencer como ele também venceu. Quero convidar os irmãos do conjunto para se colocar à frente, quero convidar você para se colocar